Ah, gente, muito bom estar aqui com vocês nessa programação de debate, recebendo a Elisa Rocha e a Lara Freitas, que estão aí há anos desenvolvendo a experiência de ecobairro. Eu sou Ana Maria Williams, sou mestranda do Mackenzie, da FAO Mackenzie. Estou terminando e o tema da minha dissertação é planos de bairro, metodologias participativas na cidade de São Paulo. Eu estudei uma das experiências que as meninas que vão falar hoje trabalharam, que foi a experiência das Vilas Beja. Então, a Elisa e a Lara vão nos contar um pouco mais da onde vem isso tudo, da onde vem a referência de ecobairro. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem, e daí eu disparo aqui uma primeira provocação, tá bom? É uma alegria imensa estar nesse círculo aqui de pessoas engajadas e comprometidas com essa temática, o planejamento local. E aí, para me apresentar brevemente, eu vou dizer que eu sou arquiteto urbanista, mais biourbanista atualmente, né, do que só arquiteto urbanista. Estou doutoranda no programa Ambiente e Sociedade do IFISH Unicamp, sou mestre em gestão urbana e especialista em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanista pela UNB. Também sou permacultora e designer em sustentabilidade e regeneração pelo Gaia Education. Além disso, sou cofundadora do programa permanente Ecobairro e diretora do Instituto Ecobairro Brasil. Tem outras credenciais, mas vou parar por aqui só para situar um pouco, né? E passar a palavra para a Elisa. Elisa. Olá, pessoal, muito boa noite. Também um prazer imenso poder aqui compartilhar com vocês, trocar experiências. Bem, sou Elisa Rocha, é, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO Mackenzie, e depois sigo minha jornada aí profissional indo para a área dos estudos ambientais, licenciamento ambiental, planejamento urbano. Trabalhei com desenvolvimento de planos diretores e depois fui muito focada assim para a área do licenciamento ambiental e chocada com tudo aquilo que eu vivenciei nessas experiências da consultoria. Eu cruzo com o programa permanente Ecobairro em 2010 e aí descubro, né, que tem outras formas da gente viver no mundo, nas cidades, que respondem um pouco todo aquele desespero que ia me dando quando eu trabalhava com licenciamento ambiental e até planejamento urbano, né? Enfim, os planos diretores e essa experiência anterior. Mais recentemente, fiz o mestrado, né? Acabei de completar, então, em gestão urbana e sustentabilidade, na São Judas. Integro o programa permanente Ecobairro, faço parte tanto do Instituto, né, quanto do programa permanente. Também designer em sustentabilidade e regeneração pelo Gaia Education, onde eu e a Lara, somos também educadoras, tutoras. E atuamos, a Lara não mencionou, mas assim, atuamos intensamente em conselhos, principalmente Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz dos territórios, né, onde atuamos, Vila Mariana, Ipiranga, Lapa, e também essa experiência em outros conselhos, né, comitês, dentro das diversas secretarias, e então esse estreitamento do relacionamento com a administração pública, com as políticas públicas. Então, só para trazer algumas nuances, essa sou eu aqui hoje compartilhando com vocês. Super obrigada pelas apresentações. Eu fiquei motivada a falar um pouquinho mais de mim, porque eu venho da área dos direitos humanos. Eu fui implantadora da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e dirigente dessa fundação dos anos 90 até 2005. E mais recentemente é que eu venho para o campo da cidade, mas, na verdade, na minha experiência como gestora da Fundação Abrinq, eu tinha muito a convicção de que nós precisávamos olhar para o território e cruzar os programas de desenvolvimento infantil no território. Então, em 2003, eu vou para Barcelona estudar território, e aí eu volto completamente, eu viro, né, o meu olhar para
olhar os programas, enfim, de desenvolvimento humano nos territórios. Enfim, eu sou completamente ganha por essa visão de que o território, de que é num território específico que as coisas acontecem. E aí, em 2013, 14, eu fui trabalhar na subprefeitura da Sé. Então, eu fui trabalhar diretamente num território, num baita de um território, que é a subprefeitura da Sé, e eu fui fazer um trabalho de integração das políticas públicas no território. Então é isso, eu tenho uma visão muito ganha para o território e para a integração das políticas públicas no território. Então é com muita alegria que hoje eu modero essa conversa com Lara e com a Elisa. Enfim, vamos começar pelo conceito de ecobairro. Queria que vocês começassem contando para todo mundo, apesar de que várias das pessoas que estão aqui provavelmente já conhecem, mas eu acho super importante trazer a origem do conceito e como é que vocês carregaram ele para as intervenções de vocês. Maravilha. Também acho que é uma alegria estar nessa conversa. E é uma conversa importante, né? Uma conversa que importa para o nosso tempo, para os desafios que a gente tem em tela. Vou começar a puxar esse fio aí que a Ana, né, nos pediu e vou começar compartilhando a tela. Então, aqui um pouco nessas imagens, né, a gente selecionou a dedo, que era um pouco para trazer alguns elementos, né, visuais que têm esse espírito, né, essa essência, que está aí o encontro, o fazer, estar em espaço público, estar com as crianças, estar em cooperação, em comunidade. Então, tudo isso está por trás de várias coisas que a gente vai falar aqui hoje. E se eu não mencionar, quem conhece aqui me ajuda para completar também. Não só a Elisa, mas tem outras pessoas aqui também podem ser suporte nesse processo. Então, a gente, aí nessa conversa, né, dessa rede que se formou, de planos de bairros após, né, o simpósio, para a gente se dedicar a investigar, a reunir informações, né, as melhores informações, as melhores experiências sobre planos de bairro, esse planejamento local, essencial para completar, né, ou continuar o planejamento da cidade, né? Essa é o chamado da rede. E hoje, com esse olhar, essa lente que a gente está colocando um pouco na jornada, no que nós aprendemos nas experiências de planejamento local, nos diversos anos aí, né? O Ecobairro, ou o Programa Permanente Ecobairro, nasce em 2004, e nasce a partir de um treinamento em Ecovilas. Eu e Paulo Santos cofundamos esse, o que a gente chama de projeto mãe, né? Em se inspirar nas ecovilas e criamos esse programa para cidades, inspirado nessa essência. E aí eu vou dar mais alguns detalhes e vou desdobrando isso ao longo de alguns slides. Bom, esse chamado aqui, as 3. Bom, primeira coisa, o que está por trás de quando a gente fala planejamento local, né? Planejamento e ação local. Essa imagem aqui um pouco ancorado, né, em processos de plano de bairro aí, nas diferentes realidades, nas diferentes formas, mas se a gente pegar boa parte da tônica, né, que está desenhado na política, que às vezes muitas experiências carregam, tem uma parte de processo, né, pode ter uma parte de processo tecnocrata, né, que vem de cima para baixo, de uma iniciativa pública, mas que envolve uma participação muitas vezes pontual, fragmentada, que gera um plano de bairro e que, depois de um tempo, uma possível implementação. Nessa conexão aí, né, a universidade pode apoiar outros atores, mas a imagem aqui embaixo, que eu gostaria de destacar, é um pouco a nossa vivência. Nós tentamos expressar um pouco os elementos chaves da nossa vivência, buscando essa questão do planejamento local, né? Essa combinação da gente ter essa escala ativada, né? Complementando, ancorado nos planos municipais, setoriais, planos verdes e tudo mais. Como visão, né, a gente vê como um processo primeiramente contínuo, que ele nasce de baixo para cima, né, bottom up,
como uma iniciativa comunitária da sociedade civil, mas que tem um ancoramento, um diálogo permanente, tanto com a gestão pública quanto com a universidade. Cada vez mais isso vem se estreitando, né? A gente começou desde sempre tendo isso no radar, mas a cada passo a gente intensifica isso, e outros atores do território também. E a partir, né, de uma organização, né, de um grupo local, um comitê com uma ação permanente no território. Então, a ação permanente, né, e a gente sempre fala quanto ação permanente, muitas vezes são ações sementes. Muitas pessoas perguntam, onde é que é o ecobairro? Não, a gente está em processo, né, com isso no horizonte. Então, a gente vem buscando aprender como a gente lida com as questões, os desafios e as potências também do território a partir de uma governança colaborativa, que a gente né, mais denominada como bottom linked, que é o encontro entre, né, o bottom-up e o top-down, entre a iniciativa comunitária da sociedade civil envolvendo diferentes atores, mas na interface com o poder público. Então, esse para a gente é o grande aprendizado. A gente pode aprender, fazer várias coisas enquanto comunidade urbana, o poder público faz as suas experiências, mas o interessante mesmo é essa encontro de olhares, né, que são específicos, né, e que precisam se somar. Então a gente vem se desafiando nessa interface para fazer esse planejamento, mas mais do que só essa tarefa de criar um planejamento, um plano, é a gente também criar uma interação, sinergia e fortalecimento comunitário que gere um engajamento de longo prazo. Então, essa é a grande experimentação. O que a gente vem aprendendo disso, né? A Ana muito pediu na nossa preparação, traz os aprendizados. A gente vai tentando pontuar aqui os aprendizados de cada passo. Uma coisa que eu já posso destacar é a gente sair da perspectiva de projeto para de processo. Como a gente desenha melhores processos. E a outra coisa é que o design social e o design físico devem estar equilibrados. Muitas vezes, o design físico tem um peso maior na prática mais convencional, mais tradicional, tem um peso maior do que o design social. Para nós, não. O design social e o físico, eles se colaboram e precisam ter a mesma dedicação, né? Quem sustenta as coisas são as pessoas, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quem sustenta são as pessoas. Então, uma especial atenção a gente precisa para esse design. Então, não é a participação em uma parte do processo, não é a participação na audiência pública, mas é estar envolvido nas diferentes etapas, envolvido com qualidade de escuta, com qualidade de processo, com metodologias que colaboram para escuta, para as trocas e para as proposições. Um pouco do que a gente vai desdobrar aqui hoje tem uma linha do tempo aí de 2004 a 2025, né? Tem uma série de ações que se somam, né, nesse aprendizado, e aqui está, né, um pouco as iniciativas, metodologias que nos ajudaram em planejamento, as etapas de planejamento mesmo, como o plano de bairro, junto com a Associação de Moradores de Vila Mariana, o trabalho do grupo do GT Ecobairros nas Vilas Beijas, que desdobrou no plano regional, várias outras iniciativas. E esse processo vem aí, né, adicionando camadas, desde a criação do CADES regional, a pesquisas, a mais recente, né, a gente tendo os planos verdes, o plano de mudança climática, tudo isso incide, né, nos processos que a gente está vivenciando localmente. A mesma Agenda 2030, que é uma agenda global, também se reflete nas nossas ações localmente. E os processos de revisão que tudo isso que trazem as oportunidades da gente fazer uma renovação, né, de endereçar os nossos aprendizados para o aprimoramento da política pública e assim a política pública apoiar melhor as comunidades urbanas aí nesse processo, né? E o processo de planejamento não é para o planejamento em si, mas para a gente encontrar os meios de aumentar a resiliência comunitária, a resiliência dos territórios e responder melhor aos desafios. O Programa Permanente Ecobairro, ele tem como
um dos objetivos principais, qualificar a relação, né? Então, a gente atuar para qualificar as relações entre as pessoas, né? Então, retecer esses laços comunitários e das pessoas, da comunidade com o território onde vive. E para fazer isso, a gente faz isso a partir de experiências vivas, né? A partir de realmente estar junto em comunidade, coletivamente, entendendo a cada passo o que precisa emergir, o que precisa ser cuidado, que demandas tem da gente, né, conter, como a gente teve aí recentemente o túnel, né, na Sena Madureira. Então, tudo isso faz parte da gente desenvolver esse músculo comunitário e avançar em planejamento local. Trazer alguns slides que a gente chamou de raízes, né? Aquilo que converge para o que a gente está fazendo hoje. E dentre as raízes mais, eu fui buscar lá as mais antecedentes, assim, as mais ancestrais, e destaquei 2 pontos importantes. Um é meu trabalho de graduação, que se chamava Projeto Cidadão, que foi criação de unidades de desenvolvimento comunitário a partir do orçamento participativo de 1995 na cidade de Bauru. E outro momento importante de grande aprendizado foi os trabalhos do Pátio Pro Sanear em Ilhéus e Confins para desenvolver o planejamento, né? Foi utilizada a metodologia do professor Cândido Malta. Então, de planos de bairro, a gente trabalhou nessas comunidades fazendo essa proposição a partir da metodologia. Então, isso lá em 2004, 2005. E o aprendizado disso, né, foi a importância dessa abordagem de planejamento local e também uma das grandes discussões no momento foi a definição dos limites de estudo e proposição, em que a gente tinha o que a gente chamava de PDLI, a área de planejamento, que era muito maior, né? Abrangia elementos chaves, né? Por exemplo, como a bacia, os compartimentos e tudo mais, e depois isso definia as áreas focos de projeto. Então, esse foi uma experiência muito positiva para entender isso. Aí, enquanto raízes mesmo, né? As metodologias desse processo todo que estão sempre nos acompanhando, elas sempre guiam, né, a forma como a gente desenha o processo físico ou mesmo das relações sociais. Por exemplo, a permacultura. Então, eu fiz uma especialização em ecoturismo, né? E nesse momento eu descobri a permacultura e fui mergulhar nessa formação. Então, essas 2 coisas se combinou com uma monografia que se chamava Permacultura e Participação Comunitária, as bases para uma intervenção sustentável. Então, para quem não conhece permacultura, ela tem uma ética que é, primeiro, cuidar da terra, cuidar do solo, cuidar da casa, cuidar das pessoas e cuidar do futuro assim. E nesse cuidar do futuro também compartilhar o excedente de informação, de cultivo e várias outras. E esses princípios, né? Tem aí 12 princípios que guia a permacultura e práticas também de aprendizado a partir dos sistemas vivos. Então, né, vem para o planejamento esse olhar, essa inteligência dos sistemas vivos. Como que a gente endereça isso no território? Como é que a gente experimenta isso no território? Como é que a gente se planeja para ampliar esse entendimento e entender dentro do ambiente urbano como que a gente pode fazer isso? Lara, como vocês chegaram nessa ideia do cuidar do ambiente, do cuidar das pessoas? Boa provocação. Como eu falei, o Ecobairro, o Programa Permanente Ecobairro, nasce, né, quando a gente encontra as ecovilas, que são diversos, né, tem mais de 6.000 laboratórios de sustentabilidade e regeneração ao redor do mundo. Então, eu falo assim, aquilo que, enquanto o trabalho de graduação estava planejando comunidades, né, que se desenvolviam coletivamente, localmente, com vários elementos de suporte à vida, eu encontro, né, as ecovilas em 2004, num treinamento, e aí eu entendo que outra forma, né, de viver dentro dos limites planetários é possível. Uma das definições, né, de ecovilas é que é um assentamento em escala humana, com todos os recursos, na qual as atividades humanas são integradas de forma inofensiva ao mundo natural.
de modo a apoiar o desenvolvimento humano saudável. Você falou de planejamento humano, né, na sua fala. Planejamento humano, o desenvolvimento humano saudável e que pode ser continuado com sucesso em um futuro indefinido. Por quê? Porque há essa relação qualificada, saudável, entre as pessoas e das pessoas com o seu território. Então, eles desenvolvem tecnologias sociais para lidar com conflitos, para tratar, não eliminar conflitos, mas recepcionar conflitos, por exemplo, ao mesmo tempo que essas comunidades, muitas delas, a maioria delas, são de base permacultural. Então, eles fazem todas as decisões, né, de infraestrutura, para suporte no assentamento, para produção do alimento, para restauração, né, do seu entorno. Eu coloquei duas imagens chaves aqui. Uma é na Escócia, que é uma das ecovilas mais antigas, né, que restaurou esse solo e a partir da areia tornou o solo fértil para a produção de alimentos. E a outra é a Auroville, que é na Índia, que era um grande platô completamente erodido e trouxe de volta toda essa natureza, toda a vegetação né, em torno disso habita as pessoas desse local. É quase uma cidade ali na região sul, em Tamil Nadu. Então, assim, são duas práticas, né? E quando eu olho para a cidade, é a mesma coisa quando a gente está falando de remover pavimento, restaurar o ciclo da água, né? A gente trazer a floresta de volta, a gente entender como é que a gente traz as soluções, as diversas soluções baseadas na natureza. A nossa proposição, né, com o mesmo princípio, é um pouco diferente, mas os princípios podem ser todos aplicados e inspirados na natureza. A gente pode aprender, né, como é que fecha ciclos, né, como é que a gente entende compostagem localmente, quais são as soluções que mais respondem, né, em determinadas escalas. Tudo isso está em tela e isso é passível da gente aprender e da gente aplicar. E várias experiências mostram o quanto isso é viável e é possível. Muitas vezes a gente tem, se a gente está falando as áreas mais urbanizadas da cidade, de São Paulo, a gente muitas vezes tem que desconstruir para restabelecer um ciclo. Mas se a gente às vezes está falando em áreas periféricas, que ainda não tem uma consolidação da urbanização, é até uma oportunidade para a gente já implementar as melhores soluções mais baseadas em sistemas naturais. Né? A gente não tem todo esse processo de desconstrução para conseguir implementar. Por exemplo, respondi da onde vem onde nasce. Então, assim, comunidades que já usam essas práticas, né, experiências que já praticam, nos inspiram desde então para a gente entender como é que a gente faz isso e a gente vem buscando, né, usar isso nos diferentes processos que a gente tem aí. E aí, o que significa o Programa Permanente Ecobairro, né? Sabendo que tem essa raiz, né, lá das ecovilas, naquele momento, em 2004, eles usavam uma lente com 8 eixos de sustentabilidade, que é esse: comunicação, educação, cultura, saúde, economia, espiritualidade, política e ecologia. Muitas vezes ecologia é o que a gente mais ouve falar, né? Mas, na verdade, a gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa se comunicar melhor para trabalhar junto, a gente precisa honrar arte, cultura, ancestralidade, a gente está falando de um planeta mais saudável e que também inclui a saúde das pessoas. Estamos falando da economia local, né? Como é que a gente apoia frente a esses grandes movimentos econômicos que trazem, né, elementos para o território que não nos interessa. Espiritualidade, também entender o que é sagrado, o que é importante, o que a gente precisa respeitar desses processos localmente. E política, né? Ser parte da solução. Que política é essa que todo mundo tem algo a contribuir, pode fazer alguma coisa nas suas tomadas de decisão cotidiana e em grupo, né? E para a gente fazer isso, a gente sempre olha as escalas. O que eu posso fazer pessoalmente, na minha casa, no meu quarteirão, no meu bairro e em rede, né? Como a gente está aqui, a gente está aprendendo junto em rede como é que a gente faz melhor, como é que a gente faz mais junto, como é que replica e tudo mais. A gente também utiliza os princípios da transição, que une
as melhores informações, cabeça, coração e mãos, né? Coração envolvendo as pessoas e cuidando delas no processo, e as mãos significam a gente gerar ações visíveis, a gente realmente impulsionar isso, não ficar só pensando, não ficar só cuidando das pessoas, mas também juntar tudo isso e gerar ações práticas. Então, todas as vezes que a gente está falando dessa essência, tá? A gente está falando de uma visão sistêmica e de longo prazo, e que envolve o co-criar, o co-implementar, o co-gerir e cuidar, e coevoluir, né? Como é que a gente aprende e continua evoluindo. Então, o que a gente aprendeu desse processo, né, dessa essência? Que precisa ter, né, essa força da ação permanente. É essencial, diante do tamanho dos desafios que a gente vivencia, que a ação permanente possa ser continuada ao longo, né, do tempo. E que cultivar a regeneração deve ser feita a partir das parcerias e as convergências no território. Então, a gente basicamente entende como um agente de pontes, né? De fazer articulações, de unir aquilo que está separado, de criar interações, sinergias, para aí vir o fortalecimento. Outra coisa que também nos chama mais recentemente, né? Mas que tem essa raiz lá na permacultura também, que é o design e o desenvolvimento regenerativo. Então, a gente, muitas vezes, toda a forma de tomada de decisão, muitas vezes os processos que a gente vivencia hoje, né, na forma tradicional, de construção de cidades, de relações, elas são relações que estão gerando uma ação degenerativa. Então, a gente tem dificuldade de ter água em qualidade, em quantidade e qualidade, a gente respira um ar que gera doenças. Então, tudo isso são processos degenerativos. E a gente vem muito falando sobre sustentabilidade já há um bom tempo, né? Aquilo que sustenta as atuais e futuras gerações, mas a gente já degradou num nível que não tem como sustentar esse nível de degradação. A gente já precisa ir colocando no horizonte a regeneração. Então, a gente permitir que as soluções que a gente está falando possa regenerar e, dessa forma, a gente poder continuar nos nossos territórios no futuro. Então, só quando a gente conseguir encontrar o caminho, né, da regeneração, é que a gente vai conseguir sustentar algo, né, que seja saudável para todo mundo, né, que seja saudável para as comunidades, para os ecossistemas em que nos dão suporte. Então, assim, isso. E como é que a gente faz isso quando a gente está planejando, quando a gente está implementando ou quando a gente está gerindo? Então, sempre a gente está buscando uma perspectiva biocêntrica e não mais antropocêntrica, carrocrata. Então, a gente precisa rever esses conceitos atuais, né, e trazer muito mais o pensamento dos sistemas vivos. E aí fazer isso nas diferentes escalas, né, entendendo a interconexão, a interdependência de todos esses processos. Então, isso são as bases, né, dos desenhos, né? Em dezembro, por exemplo, de 2024, a gente lançou uma jornada sobre regeneração para a comunidade aprender um pouco mais sobre regeneração, entendendo quando é que a gente está tomando decisões que cuida e gera mais vida e quando a gente está tomando decisões que não cuida e gera mais vida, que não transforma os nossos territórios em locais saudáveis, em pessoas saudáveis e que a gente vai poder habitar. E aí, lá em 2004, a gente escolhe o território de Vila Mariana, por diferentes motivos, né? Várias pessoas ligadas a propostas estavam habitando em Vila Mariana naquele momento. E Vila Mariana está no coração da cidade de São Paulo, né? Se vocês forem ver aí, bem o coração, tá? Né? Nessa figura do cachorrinho, né? Do município da cidade de São Paulo. E a gente tinha uma sede em Vila Mariana também por muitos anos. Hoje a gente fala que a nossa sede continua em Vila Mariana, mas a gente habita os vários territórios hoje, né? Então, a gente mudou um pouco a escala da sede para poder estar em mais lugares, estar mais junto, né? Irmanado com a associação de moradores, com o comitê de usuários. Então, a gente vivenciar mais os espaços coletivos. E uma das coisas, assim, que foi um dos nossos primeiros projetos, né? Foi um guia, que chama-se Guia Sementes para um Bairro Sustentável e Pacífico. Foi um dos nossos primeiros projetos, mas ele só saiu em 2013,
com o projeto do FEMA, né, aprovado, o Fundo Municipal de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Esse é um fundo que está precisando ser resgatado, porque ele pode apoiar esse tipo de iniciativa, né, de interesse local, de interesse comunitário, e o guia, né, foi essa oportunidade, né, para ativação do DNA e para a gente fazer essa ponte, né, entre os diferentes atores e iniciativas do território, porque dentro dele uma das premissas era a gente mapear o território, conhecer o que a gente já tem de benéfico, né, que iniciativas já estão colaborando com essa visão, com essa proposição. Então, o mapa do bairro é algo bastante importante, e aí a gente, a partir do lançamento desse guia, a gente criou esse mapa mais recentemente, aí em 2019, 2023, a gente fez uma revisão. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Mas também fala como é que a gente pode começar, né? Como cada interessado pode começar. Um outro impulso, enquanto visão, né, integrada do território, enquanto visão de planejamento, foi quando estava fazendo a especialização na UNB, nesse curso Reabilita, né, onde o caso em específico de todas as disciplinas, de todas as provocações, foi pensar Vila Mariana. Então, usando uma metodologia da professora Lisa Andrade, da análise de princípios de sustentabilidade, foi criando esse mapa, né, com as diferentes facetas, dimensões dessa metodologia, e propondo um pouco, né, qual era o desafio e conflito, os registros sobre esses desafios, esses conflitos, nos diferentes, sobre mobilidade, sobre assentamento, sobre habitação, sobre a questão ecológica, e quais seriam as estratégias, né, quais seriam as práticas, as melhores práticas para cuidar desses desafios e, né, que inspirações que a gente tinha já para trazer para a realidade. Então, isso é um documento que está disponível, se alguém tiver interesse depois me fala, coloca aí no chat que eu posso compartilhar. E foi um pouco a experimentação, o aprendizado foi aprender uma metodologia para a gente analisar o território. E essa metodologia, ela é muito, ao mesmo tempo que ela tem uma visão sistêmica, ao mesmo tempo ela é de fácil aplicação. Então, diferentes comunidades, né, podem aproveitar a partir de conversas e conversando e preenchendo e trazendo tantos desafios como os insights de proposições, de soluções e tudo mais. Recentemente, em 2023, o Li está aqui, né, a gente aplicou essa metodologia no Habitat Rural, em 6 comunidades no Sudoeste Paulista, também comunidades super diversas, né, indígenas, quilombolas e agrovilas também, para mostrar quanto que essa metodologia é de fácil adaptação, né, pode servir em diferentes territórios. Vila Mariana já está precisando até renovar isso, quem sabe agora no plano local de adaptação climática a gente retoma também essa atualização. E aí, um outro passo, né, dentro dessa jornada, e desde que a gente encontrou com as ecovilas, houve um processo de pesquisa em diferentes locais, visitas a ecovilas, visitas a ecobairros, para saber como outras comunidades estavam desenvolvendo, né, os seus processos localmente. E isso foi subsídio para a minha dissertação de mestrado, que foi sobre análise de assentamentos humanos sustentáveis, experiências relevantes de ecobairros e ecovilas. E a partir da dissertação, né, tanto algumas inspirações para a gestão, mas também a composição desse quadro um pouco, né? Quando a gente está falando em ecobairros, que soluções são mais apropriadas quando é um assentamento novo ou quando é um assentamento existente, um bairro existente em processo de transformação, para a gente também ter a visão, né, dos limites que a gente tem quando a gente está numa situação ou em outra. E a metodologia foi um pouco, né, do olhar pelo domínio ecológico, econômico, político e cultural. E a partir disso, abrindo os principais elementos do território, né? O ambiente construído, o sistema de água, de energia, os recursos naturais, a gestão de resíduo, mobilidade, a questão da economia local, o sistema de governança e o sistema social e cultural. E nesse processo, né, junto com todos esses diálogos, participações para endereçar os nossos aprendizados na discussão do plano diretor, a gente também
houve muita troca e em 2010, quando a Cecília e o grupo de Pinheiros estava começando o trabalho em praças, né, a ocupação de praças. A gente se encontrou porque também estava fazendo o mesmo movimento em Vila Mariana. E aí, a partir disso, a gente não se desgrudou mais, né? Essas trocas e intensidades, né, de aprendizados comuns, olhando para diferentes territórios, ela desde então é uma tônica, né? A gente vem buscando aprender, ao mesmo tempo que tem uma aplicação específica, a gente vem também trocando, tanto a nível de desafios, como é que a gente enfrenta, mas também a nível de soluções. E um dos momentos chaves foi lá em 2016, 17, quando teve a grande discussão, né? Como resultado da discussão do plano diretor, do zoneamento, o momento da composição dos planos regionais, houve um continente, né? E a maturidade para reunir todas as propostas de um ecobairro na cidade de São Paulo, olhando pelos interesses e necessidades da comunidade atualmente chamada de Vilas Beija, né, que une a Vilas Jataí, Ida e Beatriz. E que lá em 2013, 14, a gente teve uma conversa e uma pesquisa também, onde a comunidade escolheu que gostaria de ser um ecobairro. E a partir disso, de uma atuação no CADES, foi criado o GT Ecobairros, e o GT Ecobairros ancorou, né, capitaneado aí muito pela Cecília Lotufo, essa perspectiva, né, de reunir todas as soluções que emergiam no território, e a gente usou para compor esse planejamento a lente do ecobairro, né, os 8 eixos. Aqui a gente está vendo um pouco em tela o caderno de proposta do plano regional. A gestão pública absorveu, né, a definição do perímetro, o perímetro nuclear e o perímetro expandido, as premissas, né, dentro da parte ecológica, mais fortemente, mas o plano completo, ele passa pelos 8 níveis do DNA do ecobairro. Então, também é um documento que está disponível. E o processo das Vilas Beijas, tanto quanto Vila Mariana, tem esse processo de longo prazo, onde o plano, né, ele é um elemento, né, que congrega, muitas vezes, integra as várias necessidades e os vários sonhos do território. Então, a gente caminha muito em paralelo, né, mas ao mesmo tempo muito junto, uma mesma visão, né, de longo prazo e sistêmica sobre o território e sobre as relações comunitárias. Assim, ao mesmo tempo, né, em Vila Mariana, um pouquinho depois, a gente estava já fazendo algumas iniciativas locais com envolvimento do CADES, envolvimento da subprefeitura, e aí nasce essa vontade de olhar para o planejamento de bairro. E esse é um pouco a síntese, né, dessa força, né, aí ancorada pela Associação de Moradores de Vila Mariana. A Eli Barcelos, que está aqui, ela é da associação e acompanhou esse processo, assim, né, uma das ativadoras desse processo. Magda Beretta não está aqui também, mas também, e com professores da Belas Artes, e o Ecobairro, a gente iniciou esse processo, né, de entender como que a gente cria essa governança local participativa, mas com um foco específico no plano de bairro. Aqui alguns mapas, né, que foram parte desse processo de estudos e proposição. Então, gênero, atropelamento, transporte, usos, ciclovia, calçada, as questões que estavam, né, começamos pelas pontas onde estavam mais críticas, mais emergentes naquele momento, e veio a pandemia e a gente deu uma parada, né? Mas não paramos exatamente, né, daquela ação permanente no território. Você então menciona a contribuição da academia ao trabalho de vocês também, né? Sim, sim, a contribuição da academia. Esse aqui é um outro mapa que faz parte desse circuito, né, da gente ver de forma mais expandida, e não às vezes projetos pontuais. Aqui a gente tem
praças articuladas com um corredor verde. Então, esse é um... E quando eu falei, né, a gente estava num processo, antes de começar o plano de bairro de Vila Mariana, a gente estava vindo de um processo de uma testagem, de uma metodologia que a gente fez parte de um edital internacional do Transition Network, né, que trabalha cidades em transição, as Transitions Town. Foi um edital lançado para o mundo inteiro, 71 iniciativas aplicaram para esse edital, e o Ecobairro também, em parceria com o CADES Vila Mariana e com a subprefeitura, e a gente foi a única iniciativa escolhida no Sul Global. As outras iniciativas que fizeram parte, né, se concentravam na Europa. E a partir disso a gente pôde, né, vocês estão vendo aqui, eu falei o mapa do bairro foi criado a partir dessa metodologia da escolha, do mapeamento de iniciativas e do mapeamento dessas iniciativas e verificação do seu grau de resiliência e de interação. Aplicamos também em outro projeto que estava em tela naquele momento, que é o projeto piloto de arborização de calçada, que o planejamento do território das calçadas para arborização alimentou o PMAU, né, o Plano Municipal de Arborização Urbana da cidade de São Paulo. Então, tudo isso se colabora, né, nesses processos, né, como é que a gente trabalha a arborização, como é que a gente cria uma rede de iniciativas locais, como é que tudo isso trabalha melhor junto. E logo depois que a gente, né, fez o que a gente chama de Municipalities in Transition, a gente começou o plano de bairro, foi bem em dezembro de 2019, 2018 para 2019, e na sequência dessa discussão veio um convite do Biorregional. O Biorregional, ele é uma instituição do Reino Unido, e que criou o BEDZ, que é um ecobairro que toda a energia que ele precisa, né, para funcionar é gerada localmente. E tem muitas iniciativas, e eles nunca tinham aplicado isso fora do hemisfério norte, né? Então foi uma oportunidade da gente aprender a partir, né, somando o DNA do ecobairro, que já traz uma visão sistêmica, a mandala deles de princípios, que também tem uma sinergia, né? Que a gente fez um cruzamento entre a perspectiva do ecobairro e do que é chamado One Planet Living, né? O Biorregional tem esse programa, e que tem uma lente climática bastante forte, né? Então, é como se uma das coisas dentro dessa combinação de perspectivas de visão sistêmica, a parte de ecologia teve uma expansão, né, um detalhamento, né? Então a gente teve a oportunidade de olhar nesse plano de ação de Vila Mariana uma lente mais apurada para a questão, né, questões que trabalham resiliência do território. E a metodologia de construção do plano de ação passava pela cocriação da visão. Então, primeiro a cocriação da visão, e depois, a partir dessa visão, a cocriação do plano de ação para todos esses eixos. Então, saúde, felicidade, equidade, economia local, cultura e comunidade, terra e natureza, água sustentável, alimento local sustentável, transporte e mobilidade, materiais e produtos, resíduo zero e carbono zero. Então, esses foram os passos, né, de engajamento, de criar. A gente já vinha do projeto Municipalidades criando uma base local, que é chamado Grupo de Implementação Local, e a formação do Grupo de Implementação Local passou por todos os níveis de atores, né, desde o nível superior de secretarias, de governo local, tanto servidores quanto gestor público, fornecedores, concessionárias, empresas, organizações, moradores e atores externos. Atores externos, basicamente, sempre está conectado com, por exemplo, especialistas ou universidades, né, colaborando com o território. Então, a partir dessa, a gente já vinha formando essa base e foi uma sequência, né, enfim,
um fortalecimento, né, desse processo quando chegou o convite para a criação do plano de ação. Quantas E pessoas, mais ou menos, participavam desse processo de cocriação? olha, umas 40 pessoas assim, perto, né, de perto, participando das formações e do processo de cocriação. E Mas de era Vila Mariana, Vila todas. Mariana, Uhum, Vila Mariana. A tá. gente tem, daqui a pouco, eu não lembro se eu coloquei um slide sobre as várias iniciativas, né? Então, tinha de escola, pessoas do Sante, da Carandá, do Sesc Vila Mariana, da subprefeitura, da Horta, da Saúde, diferentes iniciativas faziam parte desse processo. Então, mapeamento, a cocriação, o plano de ação, e a gente tem, né, um início de implementação. E a gente, né, precisa aqui retomar esses pontos, porque a pandemia, né, tirou muita força desse processo. Então, um pouco as metodologias, né, a gente usando metodologias colaborativas, isso também foi um processo, tanto no projeto Municipalidades em Transição, quanto no plano de ação, né, com a aplicação do One Planet Living, a gente teve que fazer adaptações, né, do presencial para uma versão online. Então, também foi um grande momento, assim, né, de entender que ferramentas que nos proporcionavam essa escuta do território, né, acolher as diferentes visões, os diferentes grupos. Então, tudo isso aqui era parte desse processo que a gente usou aqui a metodologia, a ferramenta do Miro para fazer isso. Aqui um pouco quem estava envolvido, então, os diferentes grupos, aqui a gente tem um mapa deles também, e é isso, né? Sempre trazendo essas ações, sempre a perspectiva era de unificar o que já estava emergindo, né? O que já estava em andamento, com o que mais que a comunidade, né? Essa grande comunidade, intencionava endereçar para o território. Então, um combinado, né? Sempre de trazer o que já estava em curso, que já interessava, e complementar a partir dessas matrizes sistêmicas que eu falei. E aí a gente tem um plano de ação, né, que envolve em cada um daqueles princípios as ações e os indicadores em cada uma delas. Então tem sempre a gente busca, volta e meia, a gente faz um balanço assim, fala, o que a gente avançou aqui, que a gente, mesmo de uma maneira mais orgânica, né, a gente vem mapeando e entendendo quanto que as coisas estão conectadas, o que a gente está fazendo hoje, ancorado nesse momento que passamos, né, por essa visão comum. E aí, Elisa quer falar um pouco sobre essa parte que também está ligada ao grupo de trabalho e pesquisa Ecobairros para comunidades regenerativas, que faz parte da plataforma Arquitetura e Biosfera, né, que é abrigado pela Escola da Cidade. A gente vem pensando isso tudo, trabalhando, vivenciando isso e tentando endereçar em reflexões e publicações aí também. Então, aqui foi uma das participações, essa foi uma participação de 2022. A gente estava, né, de olho nas revisões que estavam chegando e gostaria agora que Elisa pudesse contribuir aí. Se nessa oportunidade, né, do Enampar, que a gente pôde aí se debruçar dentro desse grupo de trabalho e pesquisa, em olhar os mecanismos que estavam presentes e ausentes, né, e aqueles que, embora presentes, não são operacionalizados, né? Então, e por que não são operacionalizados se eles estão presentes? Será que a presença é de conhecimento, é de domínio, né, geral? O que facilita e o que impede certas coisas de acontecerem, ainda que legalmente elas estejam, né, lá no plano diretor? Então, mecanismos aí de destinação de recursos que o Fundurb já trouxe para a realização de planos de bairro, o plano de bairro ali como um item fundamental do sistema municipal de planejamento urbano. Então, enquanto desenho
conceitual, né? Certas questões, elas estavam ali presentes, então a gente estava discutindo o que é que precisava ser alterado, fortalecido, ou visibilizado, né? Para que essas coisas saíssem do papel. Então, fomos lá dissecar todos os artigos do plano diretor e o que eles já previam e onde, eventualmente, então, tinham essas lacunas. E acho que vale destacar que uma das premissas lá permaculturais, né, da permacultura, que está nas nossas raízes, em tudo que a gente faz, é que a primeira coisa é sempre a gente observar aquilo que a gente precisa lidar, né? Seja no território, seja na relação social, seja quando a gente vai analisar uma política pública. Então, esse se debruçar, né, para a gente observar e conseguir fazer uma proposição de qualidade está nessa questão da identificação do problema que estava sendo explorado aí nesse Enampac. Então, revelar, né, esse esquema que a gente construiu para entender a interconexão entre o planejamento local, as dinâmicas orçamentárias, os tempos de governo, né, como que isso tem continuidade ou tem interrupções a cada 4 anos, como que essas questões se relacionam com o programa de metas, com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, com a lei do orçamento anual. Será que isso, para funcionar, né, do jeito que foi previsto, precisa de um encadeamento fino de ações que vão se desdobrando em cada um desses instrumentos de planejamento para que o que foi pensado se torne realidade, né? Realmente entre no sistema, entre na máquina pública, vamos dizer assim, numa linha quase de produção, né, que tenha essa passagem entre todos esses instrumentos. Então, é um processo, vamos dizer, complexo, né, e que requer uma atenção do governo permanente, que são as pessoas, né, que estão ali buscando defender as questões prioritárias do território onde vivem. E o olhar, né, às vezes, de quem está na secretaria, no governo, enfim, que tem que percorrer todos esses passos para tornar realidade, muitas vezes está descolado dessas necessidades do território, que estariam endereçadas nesse documento, né, plano de bairro, que, embora previsto, raramente realizado, e com a falta ainda desse corpo qualificado cidadão, né, que faz com que as coisas aconteçam para lá, para além desses 4 anos de gestão, de mudanças de pessoas nas suas posições, né, nos seus cargos públicos, muda o subprefeito, muda o secretário, muda o cargo comissionado, mudam os conselhos até, né, mas como é que a gente faz com que essas tenham uma visão de longo prazo e que essas coisas sejam mais perenes e que conversem, né, com todos esses planos aí que estão explicitados na figura da direita. Então, esse esforço da gente não olhar de maneira setorial, mas a necessidade de ter uma visão integrada entre todos esses planos que se desdobra no território, né? Quando a gente fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, é muito comum usar a palavra localização. Ah, vou fazer a localização dos ODSs, que é a gente fazer a tradução do que aquele objetivo, que é global, qual é a relação dele com o lugar onde eu estou. Então, né, a vida terrestre, enfim, mas vida terrestre num continente
se desenvolve de uma forma, com seus biomas, com suas especificidades diferentes de que em outro. Então, cada lugar tem as suas necessidades. E aí, da mesma forma, a gente precisa aprender, né, a fazer essa localização dos planos municipais, que são desenhados para o território de São Paulo, que é esse território país, né, tem dimensões gigantescas, com várias especificidades, e como a gente, então, consegue traduzir o que está na política pública, que tem uma abrangência territorial ampliada, para as necessidades locais. E essa tradução é algo que também a gente está o tempo inteiro convidando as pessoas a fazerem, né, a buscarem fazer esse link em cada projeto que a gente, em cada processo, né, que a gente desenha no território, para tangibilizar, então, né, um desses processos. Tá aí o projeto piloto de soluções comunitárias baseadas na natureza, na bacia do Córrego Uberaba, que já carrega, então, uma delimitação territorial, né, local, que está relacionada com essa bacia hidrográfica, para uma compreensão do lugar onde a gente estava interagindo, mas que vai olhar para um território menor dentro dessa escala, que é esse que está demarcado aí em vermelho, no alto da bacia. Portanto, o Córrego Uberaba, ele deságua lá no Rio Pinheiros, mas a parte mais alta dele está dentro do território da subprefeitura Vila Mariana, na região ali da Saúde, Bairro da Saúde, Metrô Saúde. E nesse quadrilátero, né, esse retângulo aí que a gente escolhe como projeto piloto dentro dessa bacia, a gente começa olhando para o incremento da arborização urbana nesse local. Porque na época que a gente iniciou isso, em 2017, né, a gente já vinha de uma série de aprendizados anteriores, ações anteriores que tínhamos realizado conjuntamente, ligadas ao incremento arbóreo em outros territórios. E naquela época existia uma lacuna na Secretaria do Verde para o incremento de arborização, diferentemente de hoje, que hoje a gente já tem o Plano Municipal de Arborização, a gente já tem um contrato de arborização fazendo esse incremento, mas naquela época a gente não tinha isso. E as ações de incremento estavam muito devagar, né, sendo executadas de maneira muito lenta pelo poder público. Então, existe um movimento grande na sociedade civil para promover esse incremento da arborização. E aí a gente vai, junto com o conselho e com a subprefeitura, fazer isso na Praça Soichiro Honda, fazer o corredor verde para polinizadores do Instituto Biológico, fazer o plantio global, a primeira edição do plantio global lá no Parque do Jockey, fora do território, mas, enfim, por uma série de aprendizados que esse grupo, né, ligado ao Ecobairro, ao Conselho e a outras iniciativas locais, tecem juntos para promover a ampliação da arborização urbana na cidade de São Paulo. E aí, percebendo essa movimentação, a própria Secretaria do Verde faz um convite para esse grupo, né, desenvolver esse projeto piloto, então, nesse território que eu mostrei para vocês, de forma que não fosse somente um incremento de arborização, mas que as pessoas que morassem e vivessem e trabalhassem nesse território entendessem o porquê que esse incremento estava sendo realizado, que elas pudessem participar da identificação dos locais onde esse plantio ia acontecer, que pudessem pôr a mão na massa para realmente plantar a árvore, escolher a espécie e, com tudo isso, a gente estava criando raízes, né, para que essas pessoas cuidassem desses indivíduos ao longo do tempo. Então, promovendo, né, aquilo que o Ecobairro faz, que é melhorar a relação entre as pessoas e criar mais relações entre as pessoas e o território.
E então aí essas fotos exemplificam, né, esses momentos comunitários onde a gente fez treinamentos sobre a Chaga Arborizar, momentos do plantio conjunto, onde muita gente participou, né, dessa ampliação da arborização. E aí, olhando para essas calçadas, essas pessoas começam a se questionar se a gente não poderia fazer outras coisas nessas calçadas, tais como plantar árvores, né? Inclusive no lugar de vagas de carros, quando as calçadas eram muito estreitas. Então, daí começa a nascer a questão da vaga verde, que ainda não tinha sido muito explorada aqui em São Paulo. E também começa a nascer a possibilidade da implementação dos jardins de chuva dentro de um redesenho ecossistêmico do espaço público, cuidando das calçadas que não tinham acessibilidade, das calçadas que não tinham largura suficiente para o trânsito das pessoas. Então, a gente começa a, comunitariamente, entender quais eram as intervenções que esse território precisava, né, para que ele se tornasse mais resiliente às mudanças climáticas, mais verde, mais biodiverso, com menos ilhas de calor. E tudo isso, né, com as pessoas aprendendo coisas novas durante o processo e fazendo parte da solução. Então, essas fotos mostram, né, a implementação coletiva. E aqui volta para mostrar já na bacia agora do córrego do Sapateiro, um outro processo que envolve o corredor, né, em instância maior, é o corredor verde do Parque Ibirapuera, Parque Aclimação, que começa então aí na esquerda é justamente o Parque do Ibirapuera, e que pela Rua Sena Madureira vai se conectar, vai cruzar a bacia hidrográfica e vai em direção ao Parque da Aclimação. Mas nesse território que a gente está vendo esse zoom, a gente tem o destaque para uma série de ações que foram feitas de 2016 até agora, 2025, que vão compondo o incremento dessa arborização, a começar ali pela Dante Pazanese, que é o primeiro braço, né, onde a Lara está mostrando, e a Amâncio de Carvalho, Conselheiro Rodrigues Alves, fazendo uma conexão já aqui com a Praça Soichiro Honda, onde foi a primeira ação que o Conselho realizou em 2016, subindo um pouquinho na Praça Pablo Garcia Cantero, onde a gente tem desde 2020 um projeto de compostagem comunitária que está proporcionando a restauração da biodiversidade, a restauração da comunidade que vive ao redor desta praça. Mais recentemente, a partir do ano passado, a gente já fez outras ações na Praça Manuel Vaz, também ampliando a arborização, ampliando as áreas de infiltração de água nas chuvas, e assim a gente segue subindo a Sena Madureira para desenhar esse corredor, fortalecer ele, assim como hoje está previsto no Plano Municipal de áreas verdes, espaços livres e áreas protegidas. Para tangibilizar um pouco desse trabalho aí na Praça Pablo Garcia Cantero, onde a gente faz a compostagem comunitária, esse era o cenário dela lá em 2020, quando a gente começou o processo. A foto da esquerda mostra uma área verde que não cumpre suas funções, né, de infiltração de água, de biodiversidade, de uso público. Nos episódios de chuva, aquele solo erodido, né, compactado, ele levava todos os sedimentos para as galerias de águas pluviais e piorava toda a qualidade da água que vai justamente para os lagos do Parque do Ibirapuera. Então, a gente inicia ali em 2020 a montagem de leiras de compostagem e em comunidade, né, são encontros comunitários todos os domingos, das 10 ao meio-dia, então as pessoas dedicam aí 2 horas da sua vida diária, semanal, né, para esse projeto, levam os resíduos, a gente coloca em leiras de compostagem, como mostra aí essa imagem que está no meio à esquerda, e produz adubo. E nessa produção de adubo, a gente vai construindo canteiros
permaculturais nessa praça, que tem um declive, e aí então esses canteiros eles passam a reter a água, a oferecer espaços para biodiversidade, e isso tudo a gente faz com encontros, né? Essa foto da esquerda acho que ilustra muito bem esses encontros comunitários. Então, a diferença entre a foto de 2021 e 2025 é fruto desse trabalho permanente, de longo prazo, da comunidade, que transforma resíduo em adubo e em restauração, da praça e das relações entre as pessoas. E assim a gente, né, vem nos últimos anos aqui, mais recentes, também ensaiando, não só, né, a gente, quando estava fazendo lá o projeto piloto de arborização de calçada, a gente usou olhar para o manual de arborização da cidade, para a chave arborizar. Aqui a gente está com outro instrumento, testando ele, entendendo como é que, né, é a nossa relação comunitária com a sua estrutura que muda a cada ano. Então, o orçamento cidadão é também um lugar de experimentação. Então, não é um lugar, um porto seguro ainda, né? Ele tem avançado aí, mas a cada ano tem se alterado tanto a nossa percepção de como ele funciona ou não funciona. Em muitas situações ele é chamado orçamento cidadão, mas não necessariamente ele garante aquelas propostas que estão sendo aprovadas, apoiadas, acolhidas e viabilizadas, né, nas análises que fazem parte do processo do orçamento cidadão, mas é um campo de experimentação importante para que ele chegue, né, a dar suporte aos interesses comunitários efetivamente. Em 2024, né, fruto desse processo todo, já com essa preocupação, né, em relação à lente climática e não só o planejamento do território a partir, né, das agendas, agenda marrom de infraestrutura, a agenda verde, né, de reestruturação do território, essa lente ambiental ou azul, né, do ciclo da água, do manejo integrado, mas também a lente climática vem se intensificando, mesmo que não é uma novidade, é uma lente importante para a gente entender como a gente acelera o processo de adaptação e como o plano municipal, né, o Plan Clima, ele não traz diretrizes, sabendo, né, que esse território imenso da cidade de São Paulo, com uma população imensa, cada uma das 32 subprefeituras são cidades médias, né? Com 350 mil habitantes, 500 mil habitantes, então, assim, precisa de um planejamento dos territórios mais próximos. A gente tem a aprovação do Plano Local de Adaptação Climática para Vila Mariana, proposto no território delimitado pela bacia do Córrego do Sapateiro, dentro do limite da subprefeitura. E isso aprovado, né, apoiado em 2024 para ser realizado em 2025, mesmo com toda a mudança de governo, a gente vem tentando entender como desenvolver esse plano local de adaptação climática e que dentro dele carrega também o plano de bairro, e integrando, né, uma visão de um planejamento integrado. Eu queria destacar a importância, né, dessa coisa da construção das parcerias, né, que está sempre lá nas nossas premissas, porque a aprovação das propostas no Orçamento Cidadão, ela passa por uma análise do CPM, né? Então, por conta dessa parceria do CADES com o CPM, especialmente o Durval, que está aqui, né, com a gente hoje, para a qual a gente apresentou essa proposta, destacou a relevância, né, trouxe um pouco todo esse contexto das coisas que estavam acontecendo na Vila Mariana, indica para que ela seja analisada pela Secretaria do Verde para a viabilidade, e por nossa sorte ela foi aprovada, mas importante assim essa conexão, né, entre as pessoas do território que estão ali ligadas com a questão do planejamento, então CADES e CPM nesse caso, para tornar isso possível. Não, muito legal essa tua observação, Elisa, porque
Eu acho que a gente tem um desenho um desenho de participação nos conselhos, em torno das subprefeituras, que é muito bem pensado. Assim, um pouco da dificuldade é a própria gestão pública reconhecer a nossa contribuição, né, para nesses espaços e ver a sociedade civil como uma aliada e não como uma inimiga, né? Sim, é exatamente essas pontes, né? Essa insistência, né? Dedicação permanente e a gente criar essas pontes, né? E sustentar essas pontes, né? Porque tem todas as mudanças, tem os servidores públicos de carreira e tem os servidores que são comissionados, que estão no curto prazo, né? Então tem esses dois eixos de trabalho. E aqui, só para completar a fala da Elisa, então a gente fez né, percorreu todo esse processo, orçamento cidadão, a consulta pública da primeira etapa, o Conselho Participativo Municipal, a avaliação da Secretaria do Verde e a aprovação, e agora a gente está nesse momento aqui, desenvolvendo a proposta, né, em conjunto para dar os passos iniciais. Mas a gente já agora teve, né, como a gente fez uma primeira reunião com a Secretaria do Verde, e uma das coisas que a gente decidiu é a importância, né, como é um horizonte de um ano, cada orçamento cidadão é o horizonte de um ano, e o planejamento é de médio e longo prazo, a gente já teve que colocar novamente essa proposta em continuidade à proposta anterior. Então, foi um grande processo esse final de semana aí para colocar isso em tela. Diga, Eu queria Elisa. só complementar que essa sugestão, inclusive, foi fruto dessa reunião. A própria Secretaria do Verde, né, ela entende que o desenvolvimento desse plano, embora eles tenham achado como viável e incorporaram, né, eles sabem que é algo que não se faz em 6 meses. Então, isso foi bem bacana e essa sugestão, né, de colocar no orçamento do ano que vem a continuidade foi pactuada com a própria Secretaria do Verde. Então, agora a gente também está aqui, ó, em tempo real, contando isso para você, Durval, que também vai estar lá como suplente no CPM agora, para defender a importância de se dar continuidade nisso, né? E acho que também eu queria pontuar é que o orçamento cidadão, ele é um grande impulso para a gente tentar decidir coletivamente o que fazer com os recursos. Mas a gente ainda não tem a cultura, nem dentro da própria plataforma, e nem acho que muito claro entre os cidadãos e o governo, de que a implementação dessas propostas que são escolhidas, elas preferencialmente também devem acontecer nessa maneira participativa. E o que a gente vem enxergando é que muitas das propostas aprovadas, elas não são implementadas. Então, aí, isso gera um problema muito grande, né, na credibilidade até do processo. Então, o fato da gente também ter ido na Secretaria do Verde conversar sobre essa implementação, ela busca trazer à tona, né, trazer para a mesa a importância de se decidir coletivamente o que vai ser feito e implementar coletivamente o que foi decidido. E a gente está, assim, construindo isso junto, mas isso é muito importante. E só para aqui finalizar, um dos desdobramentos desse processo é que toda essa vivência, essa experiência também, e lacunas desse processo todo, sendo levado, mais uma vez, para a academia, né, para a universidade, para ajudar a responder todas essas questões. E aqui está meu projeto de pesquisa, que está com foco, nesse momento, de metodologias e políticas públicas para planejamento local integrado e adaptação às emergências climáticas em apoio a comunidades urbanas. Então, esse percurso, né, do que precisa ser estudado, desenvolvido, que colabora, chegando lá em 2029, com a revisão do plano diretor. Mas sempre com isso, né, olhando aqui os eixos de planejamento, né, desde o Estatuto da Cidade, o plano diretor, planos setoriais, planos verdes, o plano regional, o plano de ação das subprefeituras, o instrumento de plano de bairro, somado à lente climática, né, mitigação e adaptação, sendo que a gente tem o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, Plano Estadual, Plano Municipal, o Plan Clima, que logo vai ter uma revisão, já está aí nesse processo, coisas que a gente nunca fala, que são o plano de chuvas, planos de contingência,
não tem um assento para um plano local. Então, assim, essa união, né, como a gente tem um desafio muito grande, né, de mobilizar forças e recursos, não dá para a gente já, nesse momento, fazer um plano de bairro separado da lente climática. A gente precisa de um plano local integrado que cuide da bacia, do bairro, da subprefeitura, do distrito, porque é no nível local que a gente sofre, né, os impactos efetivamente das mudanças climáticas. E aí, os vários planos de bairro, essa conversa na rede, né, e outros planos locais aí, olha, o Reino Unido, o número de planos que eles têm o Localism Act, que dá suporte a tudo isso, tem uma estrutura, já um programa bem, olhar para tudo isso, olhar para os planos de adaptação climática, as pesquisas que estão sendo feitas também, análise aí de 14 planos, de 19 planos, outros planos de comunidades indígenas, todos eles tentando, né, responder a essa questão. E para finalizar, tem uma síntese aqui bem, vamos dizer assim, de uma maneira expedita, esse processo todo, né, a gente ter um pouco uma amarração disso, né? A gente tem a política pública, tem como base, tem a estruturação e procedimentos de gestão, mas aí a gente ainda tem os artigos, né, todos que fazem parte disso, sem uma implementação a partir da gestão pública. Tem alguns apontamentos sobre abordagens, metodologias para desenvolvimento de planos de bairros, que a gente tem que olhar, né, como é que eles atendem a essas questões que nos desafiam agora, nesse momento, né, atualmente. Então, a metodologia do professor Cândido, as recomendações da FEComércio, do guia da FEComércio, e a gente sabe que a gente precisa da estruturação do plano de ação, de financiamento, de formas de implementação, e que, basicamente, as iniciativas têm se concentrado ou iniciativas acadêmicas ou do setor privado. E a gente tem uma quebra aqui, né, quando a gente fala em resultados efetivamente, né, implementados, concretizados, e indicadores sobre isso, a gente tem pouca experiência nesse estágio de implementação. Quiçá em é, trazendo um acompanhamento, uma evolução aí de longo prazo, né? Então a gente está ainda em etapas por serem implantadas e que busquem ter registros desse processo. Então, vou parar meu compartilhamento aqui, agradeço a atenção, foi um pouco longa, mas é que o tema, né, e a sua complexidade nos chama, então Com agradeço a certeza. paciência de todos aí. E eu vou fazendo uma observação, algumas observações. Eu acho que assim, é incrível como é importante a contribuição da universidade a esses processos, porque é um outro jeito de olhar para essa realidade, para sistematizar os conhecimentos e as experiências e devolver para quem está no ativismo visão e contribuição. E a outra coisa é que eu fico impressionada com a quantidade de planos que a gente tem e como não tem uma gestão deles todos, não tem uma integração deles todos, e a importância que é o poder local, ou seja, as subprefeituras não podem mesmo ser apenas zeladoria, elas têm que ser um governo local, elas têm que ser gestão desses planos todos no território. Então, eu lembro que quando eu fui trabalhar na subprefeitura, as pessoas diziam assim: não, mana, planos tem muitos, não precisa de mais planos. E quando a gente vê essa quantidade de planos que vocês relacionam, eu concordo, eu acho que planos tem muitos. O que a gente precisa é de uma gestão integrada no território. E aí, o grande papel e a grande contribuição que uma subprefeitura, que as subprefeituras podem dar se elas não forem apenas zeladoria. E eu tive essa experiência quando eu fui para a subprefeitura da Sé, eu tive essa experiência, que a gente criou um programa que chamava Integra Sé, que a ideia era justamente criar
uma integração entre as políticas públicas no território e criar um espaço de conversa entre as equipes que atuam no território, que essas equipes conhecem muito da realidade e dos caminhos para fazer a coisa acontecer. Então, queria trazendo essa contribuição. A gente precisa, sim, da máquina do Estado, dos agentes do Estado, nos trazendo contenção para um processo, dados, informação. Não dá para fazer planejamento sem a máquina junto. Então, acho que o que fica é que plano de bairro é uma excelente contribuição para o desenvolvimento da cidade e que a gente precisa de uma administração que reconheça isso e que reconheça o valor da contribuição da sociedade civil. Ou seja, que a sociedade civil não é inimiga, mas, pelo contrário, ela é aliada ao desenvolvimento. Ela está aí para ajudar a fazer a coisa acontecer. É isso que a gente espera. E eu acho que vocês desenvolveram desenvolveram uma metodologia muito útil, muito importante, e que espero que a gente, pela nossa rede de planos de bairro, possa difundir esse conhecimento que vocês desenvolveram. E acho que essa nossa rede é uma rede potente para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento das cidades. Muito obrigada, Lara, muito obrigada, Elisa, e muito obrigada a todos vocês que participaram dessa conversa. Que bom que ela está sendo gravada e que ela vai ficar à disposição de quem não pôde estar aqui hoje conosco. Super obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada, Ana, por nos conduzir e por todo mundo, né, que esteve aqui presente. A gente precisa do suporte da gestão, precisamos da comunidade contribuindo e precisamos de uma boa visão sobre o futuro que a gente precisa fazer isso junto. Gente, um abraço para vocês.